Por isso, o título da minha mensagem nessa noite é Você Não Está Sozinha. Repita assim comigo, eu não estou sozinha. Mas vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de algumas coisas. E antes de começar realmente a entrar na palavra, eu vou orar, tudo bem? Então, vamos orar juntas, Pai. Eu quero te agradecer pela sua graça, pela sua bondade, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tudo que temos é porque um dia o Senhor disse que podemos ter. Tudo que somos é porque um dia o Senhor disse que podemos ser. Pai, fala conosco nessa noite, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Nos mostra, Senhor, aquilo que talvez ainda não alcançamos, aquilo que ainda não entendemos. Nos revela, Senhor, no mais íntimo. Pai, eu quero declarar que aqui hoje é uma noite de salvação, é uma noite de cura, é uma noite de restauração. Para as pessoas que estavam se sentindo sozinhas, ó Pai, que elas percebam que elas não estão e que nunca estiveram sozinhas, ó Pai. Em Teu nome que eu oro. Amém. Amém? Eu estava lendo a palavra de Deus e eu estava observando como realmente poder se relacionar, se comunicar, poder chamar alguém e alguém te responder de volta, poder realmente gerar essa intimidade, é um privilégio. E é um privilégio tão grande, que até mesmo nos primeiros momentos da criação, Deus teve um relacionamento. Deus buscava comunhão. Olha só o que diz em Gênesis 2, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. E aqui quando a gente vai ler na etimologia, na palavra, na origem da palavra homem, não é só homem do sexo masculino ou mulher, mas homem no sentido de humanidade. Não é bom que a humanidade esteja só. Farei então para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ou seja, não é bom que fique sozinho. Ah, mas eu gosto, mas não é bom que você se sinta sozinho, que você esteja sozinho. Não é bom. Olha só o que diz depois em Gênesis 3, do versículo 8 ao versículo 9. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui eu não quero entrar muito, pode deixar esse versículo ali na tela, por gentileza? Aqui eu não quero entrar muito na questão, aqui foi depois que eles desobedeceram uma ordem do Senhor, então eles se esconderam. Mas olha só que lindo, Deus vinha e ele tinha um encontro com Adão. Ali diz a palavra de Deus, quando soprava o vento suave da tarde, muito provável no momento do pôr do sol, no fim do dia. Ele vinha e ele falava, porque ao ouvirem, eles ouviram a voz de Deus. Por quê? Porque ele estava andando no jardim. Olha que lindo que é isso, ele estava andando, ele estava procurando ali a presença. E depois no versículo 9 diz, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele vinha até o homem, ele andava ao redor, ele estava procurando e ele chamava. Você já pensou Deus chamando você? Você ouvindo a voz de Deus? Ei, Maria, Fátima, Bruna, cadê você? Eles ouviam a voz do Senhor. Ele zelava por comunhão. É importante comunhão. Não somente nesse momento, mas quando a gente lê também ali 1 João 1,7, de andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O seu sangue, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Presta atenção nisso. Se andarmos na luz, naquilo que Ele nos direcionou, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão, nós temos relacionamentos uns com os outros. Isso significa que se a gente transforma aquele versículo assim, coloca na negativa, se não andamos na luz, não mantemos comunhão com pessoas. Presta atenção como é importante isso. Se andamos na luz, nos relacionamos, temos comunhão uns com os outros. Se não andamos na luz, não temos comunhão com pessoas, queremos nos isolar. E quando eu estava lendo ali do grego, essa palavra comunhão é koinonia. E koinonia ali significa ter relação, gerar intimidade, ser associado a, se importar e cuidar uns dos outros. Cuidar da outra pessoa. Se eu ando na luz, eu cuido da outra pessoa. Às vezes você não precisa mandar um pix todo dia, estar lá, mandar a flor da samambaia todo dia. Mas, sabe, você está bem? Qual foi a última vez que você perguntou para alguém, você está bem? Você está bem de verdade? O que eu posso fazer por você?
Esses dias uma pessoa veio compartilhar comigo um testemunho, porque nós, como Comunhão Cristã, nós trabalhamos com grupos familiares. E quando a ovelha deixa de vir por um tempo, nós entramos em contato com ela. E nós enviamos uma mensagem para ela. Gostaríamos de dizer que nós, como Comunhão Cristã, estamos à disposição para o que você precisar. E a pessoa veio para a igreja. Ela voltou para a igreja. Ela olhou e falou, meu Deus, alguém se importou comigo. Porque hoje, no mundo, a coisa mais normal que tem é eu em primeiro lugar. Tô nem aí para você. Mas que tanto faz, eu tô bem, tá? Né? É isso que o mundo prega. Mas nós sabemos que Jesus é o contrário. A gente não segue o padrão do mundo, nós seguimos o padrão celestial de Deus. E andando, pensando, orando a respeito disso, eu fui dar uma olhada. Então, como que estão as coisas no mundo hoje? Olha o que eu encontrei. Primeira coisa que quando eu li, eu falei, está repreendido em nome de Jesus, mas eu vou ler para vocês. O índice de solidão no Brasil é extremamente elevado, estando entre os maiores do mundo. Na pesquisa de Ipsos, que ouviu mais de 23 mil pessoas em 28 países, revelou que 50% dos brasileiros se sentem solitários. Gente, 50% dos brasileiros se sentem solitários, enquanto a média global, mundial, é 33%. E isso fizeram com que os cientistas pesquisassem o porquê que tem esse gap tão grande. Nos outros países do mundo é 33% e ali mais da metade. A Turquia, a Índia, a Arábia Saudita também registraram altas taxas de solidão. Mas o Brasil, até a última pesquisa, liderava o ranking, ficando em primeira posição das pessoas que se sentem mais sozinhas no mundo. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Não sei que país ele está falando, mas o meu não. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu li ali, eu falei, as pessoas que se sentem solitárias. E é isso que eu estou falando. Às vezes a gente está no meio de uma empresa gigantesca, a gente tem aquela família legal que está sempre festando, 17 primos de um lado, 19 do outro, aquela batucada o tempo todo, mas ao mesmo tempo você se sente sozinha. Ou ao mesmo tempo você literalmente fala, não, eu me sinto sozinha porque eu estou sozinha. Eu vou jantar, eu janto sozinha. Eu vou tomar café, eu tomo café sozinha. Eu vou tentar falar com alguém, eu não consigo. Eu estou sozinha, eu estou sozinha, eu estou sozinha. E é extremamente chocante esse dado. Olha só o que diz Eclesiastes 4:10. Eu até ia ler Eclesiastes inteiro, mas a gente não está debaixo do sol. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então eu falei, eu não vou abordar muito uma visão de Eclesiastes, porque isso é como, Eclesiastes é como se você olhasse um tapete, sabe um tapete? Por debaixo dele. É tudo aqueles desenhos, mas a gente está em cima, a gente olha o tapete, todo o desenho, entende? Mas eu só quero mostrar para vocês como Eclesiastes relata bastante uma coisa. E diz assim, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não há quem o levante. Eclesiastes parece um post do Instagram. Parece que alguém acabou de escrever. É surreal o quão atual é. Leia depois, chegando em casa, Eclesiastes 4. Diz assim, numa outra versão que eu procurei, eu até ia ler para vocês, mas eu apaguei, era o motivo do suicídio. Eclesiastes 4, tá? Tá assim. Então eu falei, meu Deus do céu, mas olha só o que diz. Ai, se estiver só. Por quê? Se você está andando na rua, você cai, você está sozinho, quem é que vai te levantar? Quem? Ninguém. Por quê? Porque você caiu e você está sozinha. Agora, se você levanta aí, alguma coisa acontece, você tropeça e cai, tem uma pessoa do teu lado, vai pegar e você vai falar, ei, você está bem? E é isso que a palavra de Deus está tentando nos ensinar, é isso que desde o começo Deus falava, ei, eu zelo por comunhão, é importante ter comunhão, é importante gastar tempo zelando por pessoas, cuidando de pessoas, perguntando o nome das pessoas, porque pessoas vão ser legais e pessoas vão ser chatas, e pessoas vão ser extremamente educadas e pessoas vão ser extremamente mal educadas, mas isso não interessa a nós, porque nós estamos ali para ser a diferença, para fazer com que aquela pessoa não se sinta sozinho. Eu não gosto de você do jeito que você fala, tudo bem, mas eu estou aqui para te lembrar que existe algo maior. Mas eu não gosto de quem fala assim comigo, tudo bem, continue abençoada. E você, tudo bem, prazer, e vamos para a próxima. A gente não pode ficar abalado com tudo que nos falam. Gente, o mundo é chato. Então, Jesus já disse, no mundo tereis aflições.
Então a gente tem que parar de se importar com as aflições que estão rolando por aí. Sempre vai ter. A gente repreende, porque nós falamos Satanás para trás, basta, aqui não, mas nós não podemos dar credibilidade para o que chega até nós, se aquilo não está alinhado com a palavra. Nós precisamos estar firme. Então, por isso que aqui nessa noite, quando eu coloquei esse título ali de Você Não Está Sozinha, muito mais do que apenas te lembrar que você não está sozinha, eu quero passar algumas orientações. Vamos aprender com um personagem bíblico, um homem que existiu. Como ele fazia para não se sentir sozinho e como ele expandia isso para outras pessoas. Por isso hoje essa mensagem, ela é uma reflexão e também junção com um estudo que eu estava fazendo e ainda estou fazendo a respeito de um homem. Olha só o que diz Hebreus 10, do 24 ao 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos reunir, de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Pelo contrário, vamos fortalecer uns aos outros. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu vou ler esse versículo numa outra versão para vocês prestarem atenção também. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos, não vamos parar de nos reunir como muitas pessoas estão fazendo. Olha só o que o Covid fez. Ele botou pavor no mundo inteiro de encostar em pessoas. Vocês perceberam isso ou não? Fui só eu. Ainda mais naquele ano, então. Mas depois tem gente que ainda está obcecado com isso. De não, vou te abraçar. Não. Né? Tipo assim, meu Deus. Não. Não é assim. Então aqui ó, a palavra de Deus está falando, não se deixem de reunir como muitas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e ao nos reunirmos, vamos fortalecer uns aos outros. Ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Que dia? O dia que a igreja do Senhor vai subir e não vai estar mais aqui. E aleluia, glória a Deus, a gente festa porque a gente não sabe, a gente sabe que não vai estar aqui, né? Mas eu fico pensando, agora é a hora da gente tirar as pessoas que não sabem que elas ainda vão ficar aqui. Então vamos fazer o quê? Vamos nos reunir, vamos fortalecer, vamos lembrar elas quem elas podem ser em Cristo Jesus. Que elas não precisam sofrer sozinhas. Que elas podem sim contar com um Deus que se importa. Mas que elas podem sim contar com você, comigo. Meu Deus, Luísa, comigo ou com você? Com nós duas, com todo mundo que está aqui. Que existe um povo, que existe uma igreja do Senhor Jesus que se importa, que não está dentro de uma bolha falando, nossa, somos uma comunidade, vamos subir e tanto faz o resto. Não, a gente se importa. Como que você está? Você está bem? Você precisa do quê? Eu quero um bolo, vamos fazer um bolo. Quero limpar a casa, não consigo limpar a casa. Vamos limpar a tua casa. Eu não gosto de limpar, então... sei lá, vamos, eu chamo alguém que gosta de limpar. Eu não sei. Mas nós somos mulheres, nós somos criativas. O Espírito Santo em nós nos auxilia para como que nós podemos servir e amar e cuidar de pessoas. Vamos então aprender e conversar um pouco a respeito de um personagem bíblico que eu amo, chamado Barnabé. Primeiro, você precisa saber que você não está sozinha, para depois você poder mostrar para quem está aí do seu lado que essa pessoa também não está sozinha. Porque senão você está, meu Deus, eu estou bem, aquele sorriso externo, sabe? Eu estou super bem, eu estou super bem. Mas na verdade você sabe que você não está bem. Então esse é aquele lembrete que eu estou aqui. Sabe aquelas que são assim, nossa, aquela pessoa é tão forte. Então, o Espírito Santo quer pegar você de jeito. Você precisa estar forte, ser forte. Não parecer forte. Não sei com quem o Espírito Santo está falando nessa tarde, nessa noite. Mas você precisa, a raiz, o seu coração, o seu espírito precisa estar firme. Não só para quem está ao seu redor ache que você está firme. Nossa, ela não se abala por nada. Mas que você, o seu espírito saiba que você é inabalável. Por isso eu estou falando para você, isso é um carinho, isso é um amor de você. É tempo de restauração. É tempo de cura.
Preste atenção, vamos aprender então com Barnabé. Vamos aprender com ele por quê? Porque Barnabé sabia muito bem disso, que não era bom andar sozinho e que era importante ensinar para as pessoas que elas não estavam sozinhos. Vamos compartilhar então um pouco da história deles, vamos apenas resumir. O nome dele era José, mas os apóstolos, 12 apóstolos de Jesus, apelidaram ele de Barnabé. Olha só, Barnabé não fez parte dos 12, da equipe, do time, dos apóstolos de Jesus. Mas ele teve um papel fundamental no avanço do Evangelho, no avanço das boas novas de Jesus e da igreja. Ele nasceu na ilha de Chipre. E por que isso é importante? Porque ali ele aprendeu mais de uma língua. Ele teve encontro com mais de uma cultura. Ele se diferenciava por causa disso. Ele acompanhou Paulo. Quem aqui já ouviu falar de Paulo na Bíblia? Importantíssimo. Mais da metade quase dos livros no Novo Testamento foram escritos por ele. Ele acompanhou Paulo, ele fez diversas viagens missionárias, contribuiu muito com a igreja de Antioquia. E agora você está falando, nossa Luiz, o que você está passando todas essas histórias, esses dados? Espera aí que você já vai perceber. O nome dele era José, mas os apóstolos os apelidaram de Barnabé. Por quê? Porque esse não era um título, mas era a descrição do tipo de homem que ele era. Sabe o que significa Barnabé? Filho da consolação, filho do descanso e encorajador. Não era um título, mas ele era um apelido. Vamos supor, meu nome é Luísa, mas vocês começam a me chamar, sei lá, de encorajadora. Luísa, é a feliz, a alegre. Por quê? Porque descrevia exatamente quem ele era e o que ele fazia. A ponto dos discípulos e depois ninguém mais chamava ele de José, só de Barnabé. Olha que importante que era tudo aquilo que ele fazia. Barnabé tinha um coração que levantava as pessoas. Ele fortalecia a fé e ele trazia conforto para todos aqueles que sofriam. Por isso eu quero colocar em 3 pontos para vocês. O primeiro ponto é generosas. Repitam comigo, generosas. Vamos ler Atos 4, do 32 ao 37. Diz o seguinte: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, tá? Só para vocês entenderem na timeline da vida, ok? Então eles estavam com testemunho, eles andavam por aí firmes e fortes, sem se envergonhar, com grande poder eles davam testemunho por onde eles iam. Da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, então, ele foi um dos primeiros a vender as suas propriedades e entregar nas mãos dos apóstolos, para poder ajudar outras pessoas. Barnabé, então, ele olhou tudo aquilo, não sei se vocês perceberam, mas ali na palavra de Deus diz que não havia nenhum necessitado, ninguém passando perrengue, ninguém passando por uma situação precária naquele momento. Por quê? Porque tudo que eles tinham, eles consideravam que era do outro também. E às vezes a gente olha e fala, nossa, né? Parece uma comunidade, mas não, era grande. E ali, então, quando a gente estuda a respeito da vida de Barnabé, ele olha, ele vende suas terras, não é assim, deixa eu ver quanto que vale meu iPhone, né? Essa jaqueta, né? Vamos colocar na LX. Ele vendeu as suas terras e as suas propriedades, e não somente vendeu, ele trouxe para os apóstolos e falou assim, tá aqui, eu quero que vocês usem para abençoar as pessoas. Vocês que decidam como isso vai abençoar as pessoas. Ele era extremamente generoso. Esse ato, através dessa atitude que a gente vê ali de Barnabé, ele era generoso por quê? Porque ele queria encorajar pessoas para terem acesso àquilo que Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, mas ele continuava operando maravilhas. Por quê? Porque ele é Jesus, porque ele
conquistou tudo que nós hoje podemos viver, usufruir todos os benefícios. E Barnabé tinha plena consciência disso e falava, talvez existam pessoas que não conseguem receber essa verdade, acessar essa verdade, porque essa verdade não chega ainda até eles. Então está aqui, estou aqui minhas terras, estou aqui a propriedade, estou aqui o dinheiro delas, eu quero que vocês usem. Então Barnabé tinha nele a disposição em compartilhar. Ao invés da sua própria vida, ele priorizava pessoas. A sua generosidade se manifestava através dessas ações, através dessa liderança compassiva e amorosa. Segundo ponto, intencionais. Repita comigo, intencionais. Barnabé era extremamente intencional. Olha só o que diz em Atos 9, do 26 ao 28. Esse ponto para mim me pega de jeito. Olha o que ele fez. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele. Todos quem? Os discípulos, os apóstolos de Jesus. Tinham medo de Saulo, não acreditando que ele fosse discípulo. Por quê? Pausa aqui para colocar um grande parênteses para você que talvez não saiba da história. Paulo, antes de se tornar Paulo, o nome dele era Saulo. E ele fazia o quê? Decapitava os crentes. Não era assim, e roubava a carteira deles. Não, ele assassinava, ele perseguia e falava, lá tem uma pessoa que acredita em Jesus. Lá tem uma pessoa pregando. E ele matava. Assim, era barra pesada. Né? Às vezes eu penso nisso e eu já paro de pensar. Né? E por isso que tem tantas cartas hoje e ele fala às vezes do passado. Porque ele sabe quem ele era, mas ele sabe quem o Cristo dele é. Mas ao mesmo tempo, então, os discípulos com medo. Meu Deus, Saulo apareceu no rolê. Se chegar uma pessoa aqui que você sabe que matou muitas pessoas, fez atrocidades gigantescas com crianças, com mulheres, como que você ia se sentir, será? Era isso que acontecia. E de repente Saulo se converte, chega e olha, eu aceitei Jesus. E os discípulos tipo assim, continuei abençoado. Né? Vai pregar para lá. Imagina o desespero. A palavra de Deus, tá? Não sou eu isso aqui. Você pode ler depois, Atos 9. Todos os discípulos tinham medo, não acreditassem. Eles não estavam acreditando em Paulo, em Saulo na época. Mas, agora o versículo ali, próximo. Mas quem? Barnabé, tomando-o consigo, pegou Saulo ali e falou, vem cá comigo. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E o que aconteceu? E Saulo, o próximo versículo por gentileza, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Vocês percebem? Não sei quantas de vocês já tinham estudado a respeito da vida de Barnabé. Se Barnabé não tivesse pegado ali na mão de Saulo, tomou consigo e falou assim, cara, você sabe que você vacilou, né? Você tem todo mundo tem motivo para ter medo de você, mas ele acreditou, ele foi intencional. Sabe aquilo quando você chega para as pessoas e as pessoas falam, eu conheço você. Você já falou tantas vezes que você vai mudar, você nunca muda. Você já falou tantas vezes que você vai parar de fazer isso, você nunca para. Você já falou, Barnabé não era assim, fala, eu sei que você mudou. Vem aqui comigo. E não somente eu sei, mas eu quero que todos saibam que você não é mais a mesma pessoa. Vem aqui. E ele devolveu, na verdade nem sequer devolveu, porque naquele meio ele não tinha credibilidade. Mas ele apresentou e falou assim, tá aqui ó, é crente, homem de Deus, prega o evangelho. E Paulo se torna quem Paulo é. Na Bíblia. A gente está lendo aqui os livros dele, transformam a nossa vida hoje até hoje. Tanto que, hoje, quando a gente fala Paulo, você pensa em quem? No apóstolo, não é? Você não pensa no assassino. É ou não é? Tamanha graça, porque é superabundante graça. Por que a gente não fala, Paulo, o ex-assassino de crente? Porque ele é, de certa forma, não é? Mas nós falamos, não, o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo. E quem que fez, quem que ajudou isso a ser verdade? Barnabé, encorajador. Viu ali o tempo todo e falou, ei cara, não, você tem potencial demais, eu vejo Cristo em você. Vem aqui, apresentou para os discípulos. E isso mudou tudo.
Tudo, ele foi intencional. A sua disposição em acolher e apoiar Saulo de Tarso, um novo convertido que era visto com desconfiança pelos discípulos, demonstra a sua natureza generosa e a sua capacidade de ver além das aparências. Deixa eu te dizer, está na hora de você começar a ver além das aparências. Além do que a pessoa está vestindo. Além do que aquele perfil do Instagram diz. Além. Sabe aquele além que ninguém percebe? Está na hora da gente começar a ver as pessoas assim. As mulheres ao seu redor, os homens, a família, às vezes até mesmo nós mesmas. Porque senão você se olha no espelho e fala, tá, eu sou isso aqui? Né? Esse é meu nariz, esse é meu cabelo, essa é minha cintura, esse é meu dedo. Está na hora da gente começar a se ver verdadeiramente por quem nós somos. Está na hora. Primeiro ele vende as terras. Por quê? Porque ele não estava pensando neles mesmos, mas em servir. Depois, ele defende Paulo. Barnabé pode ser considerado intencional devido às suas ações. Ele demonstra um propósito claro. Ele não agia por impulso ou sem discernimento. O que ele fazia era proposital. Ei, está na hora de você parar de ouvir. Deixa eu ver o que a minha intenção está me dizendo. A minha intuição. Aqui, né? O que não. Está na hora de você falar assim, ô Deus, fala comigo. O que eu preciso? O que a pessoa que está do meu lado precisa? Lembra que a gente fez há 1 ou 2 cultos passados? Que a gente parou 30 segundos e compartilhamos uma palavra com a pessoa do lado? Vocês lembram? Não sei quem estava aqui. A disponibilidade, tem essa possibilidade da pessoa que está do seu lado receber algo da parte de Deus através da sua vida. Mas nós precisamos ser generosos e falar assim, eu não quero pensar em mim. Ei, eu quero ser intencional. Como que eu posso te servir? Como que eu posso demonstrar a Deus para você? E terceiro ponto, exemplos. Olha só o que diz Atos 11, do 23 ao 24. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza no coração permanecessem no Senhor. Por quê? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Deixa esse versículo aí. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Por quê? Porque ele se colocou à disposição. Ele falou, eu sei que está tudo ruim, eu sei que não tem como, eu sei que não dá, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te lembrar que você não está sozinho. Eu estou aqui para te dizer que se você está passando necessidade, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu preguei uma mensagem anos atrás. Jesus não apenas esteve aqui, Ele quis estar aqui. Existe uma maneira completamente diferente de eu estar aqui, porque eu fui escalada para pregar no dia 29 de maio numa igreja, e de eu querer estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Vocês percebem essa diferença? Existe uma diferença em você estar no seu emprego, você precisa de dinheiro, fazer o quê, né? Ou você trabalha ou você não come. E de você querer poder estar lá para poder abençoar pessoas e para poder abençoar a sua família. Existe diferença de você, não, agora eu casei, né? Dizem que encalhado é quem nunca casou, mas na verdade encalhado é quem casou e não pode separar, né? Existe uma diferença em você estar lá só por estar lá e de você querer estar ao lado daquele homem que Deus colocou na sua vida. De você querer ser filha amada, de você querer ensinar Jesus para os teus filhos. Gente, já passou tanta coisa no ensinamento de educação. Vocês sabem, né? Uma hora pode comer ovo, outra hora não pode. Outra hora pode tomar água, outra hora não pode. Outra hora é vitamina C, não, muita vitamina C não. Então vitamina D, não, muita vitamina D. E assim é a mesma coisa com os filhos também. A única coisa que não passará é o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. É a palavra de Deus. Esses dias, um dos meus filhos, a gente estava vendo uma pessoa assim, sofrendo, uma criancinha, e daí um deles falou assim, nossa, mami, ele precisa de Jesus, né? Mas eu falei, é verdade. Só de ver essa primeira reação dele, ele falou assim, nossa, mami, precisa de Jesus. Sim, precisa de Jesus. Se a gente com Jesus já passa umas perrengues, né? Imagina, eu fico pensando que sem Jesus. Não dá, pessoal.
palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Então vamos parar de tentar de fazer as coisas sem Jesus Cristo. Não dá, não tem como, é claro, é simples assim. A palavra de Deus não erra, ela não falha, ela é eterna. É importante sermos generosas, é importante sermos intencionais, não somente para nós mesmas, mas para as pessoas ao nosso redor. É chegada a hora. Eu falei para vocês, a gente já está com o ticket celestial eterno garantido. VIP. A gente já está top. O melhor ingresso que alguém pode ter, a gente já tem. Então vai se preocupar com o quê? Agora vamos cuidar, vamos amar, vamos chegar para as pessoas e falar assim, sabia que você também tem acesso? Sabia que isso também é verdade sobre a sua vida? Sabia que você sempre esteve nos pensamentos do Senhor? Sabia que você não precisa passar por essa luta sozinha? Sabia que você está chorando há tanto tempo, mas existe uma pessoa que pode chorar com você, e não somente chorar com você, mas que pode te levantar? Essas somos nós. Essas são as mulheres do Senhor Jesus. Eu ficava muito brava, já compartilhei isso várias vezes com vocês, mas eu ficava muito brava porque eu não gostava de estar com mulheres. E agora eu amo. É tipo Saulo Paulo. Então, é assim, ó, plim, a nova Luísa. Porque era verdade, eu falava, meu Deus, é sempre uma lambeção de, né, tá difícil, não consigo, não posso lavar louça, não consigo lavar louça, ninguém me ajuda, não sei o que lá, tanto que até quando eu era adolescente eu não tinha muita amiga menina. Porque elas só queriam ficar indo no banheiro junto. E eu falava, meu Deus. E fofocar. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E depois, quando o Espírito Santo mexeu com a minha mentalidade, mexeu com o meu coração, eu comecei a perceber, eu falei, não é lambeção. Não é só a alma. Nossa, né, que perrengue, mulheres unidas jamais serão vencidas. Não é. Nós somos. Você viu que a gente cantou uma música ali, o que Jesus é, eu também sou? O que Jesus é, eu também sou. O que Jesus é, você também é. Essa é a verdade sobre a nossa vida. Ah, mas e o resto? O resto é resto, pelo amor de Deus, deixa o resto para lá. Ah, mas você não sabe o que fizeram, tudo bem, me perdoe, né? Que pena. Mas ao mesmo tempo, existe a possibilidade de você sair daí. E só você pode decidir. Não tem como eu botar ali essa verdade na sua vida. Não tem como, você pode estar no fundo do poço. Se você não quiser sair dali, você não vai sair. Só que eu estou aqui para te lembrar, você não está sozinha. Tem pessoas ao seu redor. Tem uma igreja aqui na Engenheiro Niepce da Silva 139 que está à disposição para te ajudar. Tem um grupo familiar à disposição. Tem aqui milhares de mulheres à disposição. Para poder te olhar e falar assim, eu não sei quem você é, não sei o quê, mas segura na minha mão, eu acabei de receber um diagnóstico médico, ou minha vizinha, né, disse tal coisa para mim, ou eu vou ser despejada, ou fui mandada embora. É aqui. Por quê? Porque aqui nós somos enraizadas, alicerçadas em algo. A gente sabe que você não quer tirar nada da gente. Muito pelo contrário, não tem fim aquilo que nós podemos compartilhar com você. A gente realmente quer que você abuse da nossa bondade. Por quê? Se você for parar para pensar, a gente não abusou da bondade de Deus. Ele não precisava ter mandado o único filho dele. Quem aqui que só tem um filho, você daria ele por mim? Agora, sim? Mata ele aqui? Ele não precisava. Ele quis. Foi de propósito. Foi por amor. Ele escolheu isso. Por isso a gente tem que parar de dizer, eu não consigo. Mas deixa eu te dizer, está tudo bem se você está por esse processo e talvez você está se vendo sozinha, porque você não consegue, você não está entendendo. E você está sofrendo, você não está conseguindo avançar porque você está sozinha. Existe um versículo da palavra de Deus que diz, porque a igreja avança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o avanço do Senhor. Significa que não vai conter, mas eu e você somos igreja. Nós precisamos fazer o quê? Continuar avançando, continuar avançando. Ei, mas você não sabe disso? Então vem aqui comigo e continue avançando. Ah, mas eu não entendo, eu não sei se eu creio ou não. Venha, creia pela fé em Cristo Jesus e continue avançando. Não estamos sozinhas, você não está sozinha. Não estamos sozinha. Tá tudo bem, Luísa, mas me deixa aqui porque eu quero chorar. Chora, vai, te dou 5 minutos. Agora vamos se reerguer? Vamos tomar um sorvete de chicletes? Vamos, né? Eu não sei do que vocês gostam, eu gosto. Vamos tomar um café? Vamos. Ai, Luísa, eu sempre quis, mas é que a aba é muito grande, ninguém fala comigo. E você já falou com quantas pessoas? Por que eu falo isso para vocês? Eu terminei o meu ensino médio nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil são 3 anos de ensino médio, lá são 4. Então eu fui lá e fiz o 4º ano. Gente, minhas primeiras 2 semanas lá, eu parecia aquelas meninas de filme americano depressiva. Eu ia comer, porque é igualzinho, você pega aquela bandeja, sabe? Eles te servem. Ninguém veio falar comigo. Ninguém veio falar. Eu tinha certeza que o pessoal, oh, hello, my name is não sei o quê. E eu fiquei assim, ó, brava. Ninguém veio falar comigo. Falei, pelo amor de Deus. Né, o que eu tenho? Né? Deus, eu sou de Jesus. E eu fui na maior depressão da vida, sentava lá no banheiro, assim, comendo assim, ó. Até que, acho que no 3º ou 4º dia, eu falei, chega. Eu fico esperando com que todo mundo venha falar comigo. Mas eu não estou falando com ninguém. Eles estão fazendo a mesma coisa que eu. Por que eu estou culpando eles? É fácil, né? Ah, é culpa de vocês que nunca falaram comigo. Por que eu não tomo iniciativa, então? E começo a falar. Pra quê? Eu acho que foi aí que começou a Luísa, que não parou de falar mais. Foi culpa desse momento na minha vida. Porque daí, gente... Mas eu falava, hello, my name is Luísa. E as pessoas tentavam falar comigo, eu não tinha inglês suficiente para rebater. My name is Luísa. Brasil. Oh, you're cool, you're from Brazil. My name is Luísa. E assim, só que graças a Deus, depois de 1 ano, né, tendo álgebra, história, geografia, tudo em inglês, né, eu aprendi. E eu aprendi. Só que ao mesmo tempo é a mesma coisa aqui. A aba é muito grande, ninguém fala comigo. Vamos falar com pessoas? Sabia que a aba é eu e você? Sabia que a noiva de Jesus é eu e você? Para de culpar o coletivo. Nós somos. O coletivo nada mais passa do que pessoas. Isso é a mesma coisa que uma pessoa uma vez me incentivou. Falava, tá, mas eu vou pregar para tal lugar? Vai ter 1000 pessoas lá. E a pessoa falou, e você falaria com uma pessoa só? Sim. Então, são várias, uma pessoa só que está todo mundo sentado no mesmo lugar. Falei, é verdade. Então eu estou falando com cada um de vocês aqui. Depois disso, tá vendo, né? Por que eu não tenho vergonha mais? Porque daí agora eu falei, mas é claro que eu converso com você, estou sentada conversando com você, entendeu? E você. E eu abro meu coração. Por quê? Porque eu quero te lembrar de que essa é a verdade sobre a sua vida. Não precisa se encolher, não precisa se esconder, não precisa chorar sozinha. Vem para cá, venha com Jesus, venha que a gente está à disposição. Luísa, eu não sei o que falar, eu só preciso de um abraço. Vem aqui, a gente te abraça. Vem aqui, mas deixa eu te dizer, está na hora de você levantar e falar, eu preciso de ajuda. E se você, nesse momento, talvez você está olhando e falando assim, nossa, Luísa, eu não me sinto no buraco, está na hora de você começar a oferecer ajuda para as pessoas. Está na hora. O mundo não vai oferecer ajuda. E a ajuda do mundo vai só afundar essas pessoas de novo. Não é ajuda. Ai, quem disse? A palavra de Deus. O mundo precisa de Jesus. Por isso nós não nos envergonhamos das boas novas, porque é o poder da salvação. Olha só então ali o que diz em Hebreus, capítulo 10, do 24 ao 25. Vamos também cuidar de outras pessoas. Eu já li esse versículo, mas eu quero ler de novo. Cuidamos também, vamos cuidar e animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não vamos deixar de nos reunir, como é costume de algum, como muitas pessoas estão deixando. Elas estão falando, é melhor ficar sozinha. Sozinha ninguém me machuca. Sozinho ninguém me bota para baixo. Sozinho ninguém me xinga. Sozinho ninguém me manda embora, ninguém me manda calar a boca. Pelo menos eu estou na minha. Me deixa quieto aqui. Não nos deixemos de nos reunir. Pelo contrário, vamos nos fortalecer uns aos outros. Vamos nos animar uns aos outros. Ei, vamos ser generosas. Vamos ser intencionais. Vamos ser exemplos de quem Deus é. Você brilha Jesus de um jeito que eu não posso brilhar. Você alcança pessoas de um jeito que eu não consigo alcançar. Ele usa a sua peculiaridade, quem você é, para alcançar pessoas. Por isso talvez você esteja olhando para mim e falando, nossa, eu não estou me sentindo muito bem, eu não estou entendendo, eu não me sinto pronta. A gente nunca se sente pronta. A gente não se sente pronta para ser noiva, a gente não se sente pronta para ser mãe, a gente não se sente pronta. Mas não é a respeito de se sentir pronta. É a respeito de querer receber o fato de que você já está pronta em Cristo. É diferente, é outra mentalidade. É como se você saísse dessa linha temporal e fosse para outra. De repente você, meu Deus, eu amo mulheres, eu amo pessoas, eu uso até salto hoje. E eu,
E eu estou falando para um público que eu jamais imaginei falar. E o Espírito Santo vai te capacitando. Por quê? Porque não é na sua própria força, na sua própria capacidade. Está na hora. Está na hora. Você não está sozinha. Eu gosto daquela foto ali, que eu pedi para eles colocarem. Porque ali tem várias idades. Tem a Duda, que tem 17 anos, Duda? Alguém sabe quantos anos a Duda tem? Não sei se a Duda tem. 17 anos. Ali tem a Laurinha, tem a Ana Bia e tem a Zeli. Lindas, nossas modelos. E deixa eu te dizer, você não precisa só se reunir com as pessoas que têm 17 anos. Com quem gosta de você. Você precisa se reunir com quem está do seu lado para te lembrar que você é amada por Deus. E a partir do momento que tem alguém naquele círculo ali que não sabe ainda que é amada por Deus, você lembra aquela pessoa quem ela é. E a partir do momento que você olha e fala, opa, todo mundo na minha bolha aqui tem Jesus, ótimo. Está na hora de sair da bolha e puxar mais gente para Jesus. Que é o que eu tenho tentado fazer. Vocês sabem, muitas vezes a gente no meio cristão, a gente fica nessa bolha, né? Mas tem um mundo gigantesco. E eu não gosto muito dessa expressão bolha, porque nós não somos uma bolha, nós somos a noiva do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Mas nós precisamos, o mundo tem sede. Mas Jesus diz, quem beber da minha água jamais terá sede. Por quê? Porque Ele sabe que as pessoas vão tentar nas drogas, vão tentar em homens, vão tentar em mulheres, vão tentar em roupas, em bolsas, em carros, em tudo. E vão fazer o quê? Vão voltar a ter sede. Assim como aquela mulher falou para Jesus, ei, eu já tive tantos maridos. Ele falou, eu sei. Agora, se você tomar e beber da minha vida, da minha fonte, você jamais terá sede novamente. Você não está sozinha, Deus está contigo. E agora está na hora de nós avançarmos e passarmos isso adiante. Por isso eu gostaria de pedir uma gentileza e vocês colocassem em pé. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite, eu gostaria de orar com vocês. Não sei se vocês perceberam, principalmente naquelas que vieram nos outros Joy, nos outros cultos que estamos tendo, mas no primeiro deles eu orientei, né, de que não é pela nossa própria força. No último nós jogamos fora muitas bagagens, muitas coisas que estávamos carregando. Assim como latinhas, sabe aquelas latinhas de recém-casados? Você fala, não, eu estou liberta, eu estou livre. E você anda, as latinhas vêm, que na verdade você não soltou elas. Você acha que você soltou, mas elas estão ali ainda. E hoje eu quero lembrar que você não está sozinha. Por isso eu gostaria de fazer um convite. Se vocês puderem todas, por gentileza, fechem seus olhos. Tenha um momento com Deus. Fale, Deus, fala comigo, Senhor. Reveja quem você é. Tudo aquilo que você pode ser, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que você pode alcançar por quem um dia Ele disse que você é. E nesse momento eu quero fazer um convite muito especial. Um convite que vai mudar a sua vida. Só está segura, só é seguro aquele que está firmado na rocha firme, que é Jesus Cristo. Só é inabalável quem está em Jesus Cristo. Só existe salvação em Jesus Cristo. Por isso eu quero declarar agora em nome de Jesus, o tempo de tristeza cessa, tempo de discussão cessa, tempo de angústia cessa, tempo de dúvida cessa, tempo desse desespero, disso de tentar entender o futuro, de buscar em planeta, em alinhamento das estrelas, cessa. Hoje todas aqui receberão a sua graça, receberão a sua justiça e perceberão que podem sim ser alicerçadas na obra de Jesus Cristo. Na cruz e no túmulo vazio. Por isso eu gostaria de fazer um convite. Se você deseja nesse momento falar assim, eu reconheço que eu preciso de Jesus. Essa certeza que você está dizendo de alguém que pode ser inabalável, eu não sei se eu tenho. Eu estou meio confusa, eu não tenho a certeza do que está passando pela minha cabeça. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de uma notícia nova. Deixa eu te dizer, você é livre e liberta agora, em nome de Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar com você, onde você está. Amém, estou vendo a sua mão. Amém. Amém, estou vendo a sua mão. 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 É chegada a hora. Hoje a gente está aqui,
uma multidão de mulheres para te abraçar, para dizer: "Ei, se você precisa que alguém chore com você, a gente está aqui para chorar. Se você precisa de alguém para se alegrar com você, a gente está aqui para se alegrar." É chegada a hora, saia daí, Jesus Cristo te ama. Tem mais pessoas que precisam aceitar Jesus. Se você quer declarar hoje e orar conosco, levante a sua mão, eu quero orar com você agora em nome de Jesus. São todas livres e libertas. Amém? Amém, estou vendo a sua mão. Aleluia. Amém. Amém. Por isso, nesse momento, fechem seus olhos. Eu vou dizer algumas palavras. Repitam essas palavras junto comigo. Repitam assim: Senhor Jesus, eu te declaro como meu único e suficiente Salvador. Eu libero perdão para todas as pessoas que um dia me ofenderam. Eu rejeito as obras das trevas, todo pensamento que é contrário à palavra de Deus. E eu me declaro: eu sou amada pelo Senhor. Eu não estou sozinha. Jesus é meu alicerce. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. E nesse momento quero pedir uma gentileza, olhem para a igreja, fiquem de costas para mim e olhem para a igreja. A igreja quer dizer assim: sejam bem-vindas à família de Deus. Nós amamos cada uma de vocês. Amém. Se você aceitou Jesus, por gentileza, comente aí: eu aceitei Jesus, eu fiz essa oração. Nós queremos te receber. Vai estar aparecendo na sua tela um QR Code, você pode escanear ele e aí você vai receber um e-book com os primeiros passos da vida cristã. Viva com Jesus, você jamais se arrependerá disso. E para vocês, mulheres, deixa eu dizer uma coisa. É chegada a hora de sermos generosos. É uma nova mentalidade. É outra maneira de se viver. Prestem atenção no tanto de vezes que a palavra de Deus diz: pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário. Por quê? Porque está todo mundo indo assim. Mas pelo contrário, pelo contrário. É exatamente pelo contrário. Recebemos uma orientação do nosso Senhor, do nosso Deus. Por isso hoje não nos isolamos. Pare de se isolar. Ainda mais agora que Curitiba está começando a ficar frio, né? A gente vai cada vez mais fechadinha no nosso casulo, né? Por isso que a gente está feliz demais que você saiu dessa casa hoje, porque está frio mesmo. Mas pare de se isolar. Tem pessoas que precisam da sua ajuda. Tem pessoas que precisam do nosso amor. Quando nós formos vir aqui no sábado, no domingo, tem pessoas que sentam aqui que ninguém nunca falou com elas. Chegue um pouquinho antes e pergunte: oi, tudo bem? Como é seu nome? Oi, tudo bem? Se apresente. Você é da onde? Você quer tomar uma água comigo lá fora? São pequenas coisas. Vamos demonstrar o carinho do nosso Senhor Jesus. Hoje servimos, hoje amamos, hoje nos relacionamos. Se lembre, eu e você não estamos sozinhas. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa. Obrigada por quem nós podemos ser por causa de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque somos a sua noiva, Pai. Muito em breve o Senhor virá e nos buscar, ó Pai. Mas queremos dizer que estamos prontas, ó Pai, assim como sua igreja, assim como um exército que avança, sabendo que já tem a vitória, ó Pai. Assim avançaremos, assim proclamaremos, assim declararemos, Senhor. Assim expandiremos o seu amor e a sua graça. Pai, se alguém tinha vergonha, eu repreendo isso agora em nome de Jesus, Senhor. Eu quero declarar uma ousadia sobrenatural, uma audácia, Senhor, uma coragem, Senhor, que quando elas perceberem, elas vão falar: Deus, eu nem sequer percebi o que eu fiz, mas Pai, elas vão avançar, elas vão proclamar, e assim como diz aquele versículo, não nos envergonhamos da obra de Cristo Jesus, não nos envergonhamos da salvação que temos em Ti, ó Pai, pelo contrário, nós proclamamos, nós compartilhamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela sua obra, em Teu nome que eu oro e Te agradeço, amém. Amém? Continuem abençoadas. Nos vemos no próximo Joy.